Olá, eu sou o Ed e este é o canal Matrix Revelada. Seja muito bem-vindo. Antes de entrar no tema que eu quero abordar nesse vídeo, deixe-me dar um breve aviso. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas toscas que podem não ser apropriadas para crianças e adolescentes. Então, você que costuma ver os meus vídeos com os filhos ou com alguma criança por perto, eu sugiro que você se afaste das crianças para que elas não sejam expostas a alguma coisa um pouco mais pesada que eu vou descrever nesse vídeo. Então, é o seguinte, para quem conhece o canal, sabe que eu não apoio nenhum partido, não apoio nenhum político, não acredito no sistema eleitoral e sei que o sistema cria uma farsa com esse modelo político, com esse nosso sistema eleitoral, para que as pessoas tenham a falsa impressão de que todo o poder emana do povo e de que através do voto as pessoas têm escolha. E isso é uma grande farsa, isso é uma mentira, isso é uma ilusão, e eu já falei sobre isso em vários vídeos. E se você está vendo um vídeo do canal Matrix Revelada pela primeira vez e está estranhando isso que eu estou dizendo, eu te convido a dar uma passeada pelos vídeos do canal e você vai entender melhor esse assunto. Se você é cristão e está preso nessa armadilha e ainda continua defendendo o candidato A, B ou C, se você já conseguiu escapar da esquerdopatia petista, mas ainda assim você continua defendendo um tal de Caboclo Daciolo, ou eu chamo de caboclo porque aquilo não é cristão. Eu já mostrei isso aí num outro vídeo no canal. No vídeo anterior a esse, dê uma olhada e você vai entender do que eu estou falando. Ou se você acha que Bolsonaro é cristão, porque tem vídeos dele que circulam por aí, né, mostrando um certo batismo, ou mostrando ou outros vídeos ou mostrando com pastores ou sendo apoiado por pastores. Eu vou te mostrar nesse vídeo que isso é um grande engodo, isso é uma isca para iludir os cristãos, ou aqueles que acreditam ser cristãos, se acham cristãos. Então, dito isso, nós estamos vendo um teatro, nós estamos vendo um cenário montado no qual muitas pessoas são conduzidas a acreditarem que existe aí uma batalha entre esses dois fantoches e o Bolsonaro, ou que existe uma batalha entre o marginal que está atrás desses dois fantoches nessa imagem e que da cadeia controla a campanha petista. Então, essa é uma armadilha na qual muitas pessoas estão caindo, ou acreditando que existe de fato uma batalha entre Bolsonaro e Haddad, ou achando que existe verdadeiramente uma batalha entre o preso, que não é preso político, é um preso ladrão, que é o Lula, e o Bolsonaro. Na realidade, talvez num determinado nível haja uma batalha, mas esses dois que você vê na tela, ambos fazendo o gesto maçônico 666, certamente sabem que não existe uma disputa de fato.
porque a eleição serve apenas para criar a ilusão de que o povo tem escolha. E isso é uma grande, grande falácia. Não existe escolha da parte do povo. Ninguém elege um presidente da República nesse chiqueiro. O presidente da República ou o imperador, né, porque o sujeito vai para lá e manda nesse chiqueiro através de medida provisória, ou de medidas provisórias, ou através de conchavos com uma outra quadrilha, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, né, nisso que chamam de Congresso, né, e não passa de uma outra instância de uma quadrilha montada num tripé, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário, né, que tem aí um comando de uma coisa chamada juristocracia, e que através dessa juristocracia tirou uma parte daquilo que muitos achavam que poderia evitar uma fraude, que foi a questão do voto impresso. Mas, seja com voto impresso, seja com votos através das urnas eletrônicas, que todo mundo sabe que é uma imensa armadilha, independentemente de como for o voto, aqueles que eu chamo de donos do mundo selecionam quem eles querem como o dono do chiqueiro. E o povo fica naquela ilusão de que elegeu alguém, e o povo fica preso naquela armadilha de nós vivemos numa democracia e nós escolhemos um presidente, nós elegemos um presidente democraticamente. Sai dessa, mano. Isso é ilusão. Então, nós temos visto aí dois L's, seja um L deitado ou um L de pé, e nenhuma das supostas alegações do significado desse L é verdadeiramente aquilo que querem que você acredite. Seja o L de pé ou seja o L deitado, esse L aí, amiguinho, se você já aprendeu a decifrar o simbolismo maçônico, ocultista, satânico que existe por trás de tudo aquilo que o sistema usa para controlar mentalmente e escravizar mentalmente o gado, talvez você já tenha concluído que esse L é um L de Lúcifer, que é cultuado tanto pela maçonaria quanto por todos esses outros ocultistas satanistas que estão aí tocando essa peça de teatro. Eu sei que muitos vão dizer que eu tô maluco, muitos vão dizer, opa, esse cara só pensa em teoria de conspiração, esse cara tá paranoico. Não tô não. Não tô não, amiguinho, eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas, se você quer concordar comigo, bem, se você não quer, problema seu. Você vai acabar na porta do matadouro de uma forma ou de outra, acreditando ou não, não interessa. Aqueles que puxam as cordinhas acreditam. E tá aí, para variar, o Bolsonaro fazendo o seu gesto 666, alusão ao anticristo, é também uma adoração a Saturno, tem a ver com o olho de Horus, já expliquei isso em outros vídeos, não vou detalhar de novo. Da mesma forma que esse marginal aí também faz o 666. Então, se esse está fazendo o mesmo gesto que essa briga é uma farsa. São eles contra nós. 2% que dominam o mundo contra os demais 98% que são escravizados, idiotizados, dominados por essa maldita elite política, e isso não ocorre nesse chiqueiro Brasilis apenas. Isso é no mundo todo. E
quando você vê esses marginais aí fazendo esse gesto, isso não quer dizer Lula livre, amiguinho. Isso é o que eles querem que você acredite, mas a mensagem que eles estão passando para esses ocultistas das trevas do mundo inteiro é a nossa obrigação, a nossa adoração é a Lúcifer, porque todos eles são luciferianos, amiguinho. O título desse vídeo, eu vou acabar colocando alguma coisa como Entre o Inferno e as Trevas. Eu escolho a palavra de Deus. O título que me veio à mente primeiro, originalmente, foi Entre o Comunismo e a Maçonaria. Eu escolho permanecer na palavra de Deus. Eu prefiro continuar acreditando na palavra de Deus e nas profecias bíblicas. Ou eu prefiro não entrar nessa ilusão, eu prefiro ficar neutro. Você deve ter percebido que eu iniciei com um texto de Jeremias, capítulo 17, verso 5, que diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Então, se você não tem uma fé cristã, você não está fazendo mais do que aquilo que é normal às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Todavia, se você é um cristão, seja você um daqueles que o pessoal chama de desigrejado, ou seja você um desses idiotas úteis, crentinho de igreja, que está aí, idolatrando o pastor maçom e sendo iludido, e todo mês deixando lá o seu dízimo, não importa se você é um cristão verdadeiro ou se você é um crentinho de igreja, você deveria aprender a deixar de depositar as suas esperanças no ser humano, porque você vai se iludir e você vai deixar de verdadeiramente acreditar na única salvação que vem através de Jesus, através do Cordeiro de Deus. E você já deve ter lido que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe salvação que não seja através de Jesus e não existe conserto, não existe remendo para esse mundo a não ser com o retorno de Jesus. Então, se você se diz cristão e está aí iludido pela política, dizendo eu voto nesse ou naquele, amiguinho, repense, você está fora dos trilhos. Então, eu disse que eu iria usar algum termo chulo e eu vou dizê-lo agora. Se tiver criança, tire a criança de perto. Imagine o seguinte cenário, use aí a sua imaginação e se coloque nessa situação que eu vou descrever. Você é jogado numa prisão, você é jogado num calabouço, e um carcereiro sádico chega para você e diz o seguinte: olha só, rapaz, nós vamos te matar, mas antes de te matar, nós vamos te estuprar. Mas nós somos tão bonzinhos que nós vamos deixar você escolher o estuprador. Você pode ser estuprado por um comunista ou você pode ser estuprado por um maçom. Você tem essa escolha. E é mais ou menos este o cenário diante do qual nós nos encontramos. Nós estamos numa encruzilhada, esse chiqueiro vai continuar sendo jogado para o buraco, seja via comunismo desgraçado, nojento de Lula e sua gangue, ou seja, através da maçonaria. Eu já sei o que vai acontecer, porque
eu me dou ao trabalho de pesquisar, eu me dou ao trabalho de pensar sobre essas coisas. E quando nós vemos o cenário que acontece nos Estados Unidos, onde a esquerdopatia de Obama e Hillary Clinton foi colocada de lado para favorecer o pseudo-cristão, que também, diga-se de passagem, faz aquele mesmo gesto meia maçônico o tempo inteiro. Então, se você está acordado, você já não cai mais nessa armadilha. Então, pegaram aquele fantoche midiático do Trump, que conhece muito bem uma câmera, como se portar diante de uma câmera, é um excelente comunicador, é um cara que sabe falar o que precisa ser falado para iludir o gado e, ao mesmo tempo, manipular o outro lado da dicotomia, nessa maldita dialética hegeliana em que eles criam esse paradigma de esquerda versus direita, porque eles vão conduzir tanto o gado americano, quanto o gado no chiqueiro brasilis, quanto o gado em outros países, a entrarem em guerra civil. Albert Pike, um maçom cultuado por todos os maçons de alta graduação e provavelmente de baixa graduação também, porque todos leem aquele livro dele, Moral e Dogmas, ou Morais e Dogma. Eu acho que no Brasil saiu como Moral e Dogma, e no texto original em inglês é Morais, né, e Dogma. Então, esse canalha planejou, juntamente com uma outra quadrilha de maçons, 3 guerras mundiais. 2 já ocorreram. E a terceira, que muitos acham que terá um início entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que é uma grande ilusão, é uma grande idiotice. Aquele chiqueiro da Coreia do Norte não tem arma atômica coisa nenhuma, isso é um grande teatro que eles inventam, né? Então, para muitos que já estão acordados e que ainda estão esperando uma terceira guerra mundial iniciada por essas vias, ou lá no Oriente Médio, com países árabes atacando Israel, podem se frustrar, porque talvez essa terceira guerra mundial do maçom Albert Pike, planejada por ele, seja no formato de guerras civis pipocando em toda parte. E isso vem através de um plano da maçonaria chamado Ordo ab Chaos, que significa a ordem a partir do caos. E isso vem de mãos dadas com aquele mandamento das pedras da Geórgia, onde eles deixam claro que eles vão dizimar quase que toda a população do mundo. Eles já estão fazendo isso com alimentos transgênicos, com chemtrails, através de uma série de vírus, né, que são transmitidos aí por mosquitos como a Aedes aegypti, não sei qual é a pronúncia do nome daquilo, ou desse bichinho aí que transmite a dengue, que deve ser o mesmo, né, o que transmite esse lixo chamado chikungunya, ou que vai causar aquela microcefalia. Tudo isso aí provavelmente tem origem nos laboratórios Rockefeller. Rockefeller, vale lembrar, é uma das 13 famílias Illuminati que mandam no mundo. Uma outra família que domina tudo são os Rothschild, ou Rothschilds, que, através de vendilhões como Fernando Henrique, por exemplo, vão assassinando o chiqueiro brasilis através do contrabando legalizado de todas as nossas riquezas que estão no nosso subsolo. Uma delas é o nióbio. Se você não sabe qual é a história do nióbio, pesquise aí que você vai ficar chocado com tudo isso. Então, eu estou dizendo essas coisas como um preâmbulo para o que eu vou ler agora e que já está na sua tela há algum tempo. Essas palavras são de uma amiga que eu conheço há muito tempo e eu fiz questão de apagar o nome dela, né? Caso venha a ver esse vídeo, não vou expor aqui uma pessoa desnecessariamente. Mas uma amiga postou no Facebook dela
essa mensagem, em que ela diz o seguinte: estou triste porque uma pessoa a quem eu tenho um carinho especial falou que eu não tenho caráter, porque descobriu que eu vou votar no Bolsonaro. Sinceramente, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu não preciso ofender ninguém por causa disso. Quer votar no PT? Vote. Problema de cada um. Simplesmente sou contra o PT. Só isso. E essa é a opinião, esse é o ponto de vista de muita gente, de muitas pessoas de bem. Eu sei que essa minha amiga que postou isso é uma pessoa de bem. E possivelmente a outra pessoa que falou do caráter dessa minha amiga também seja uma pessoa de bem, iludida pela demência, pela esquerdopatia petista. E tem muita gente caindo nessa armadilha petralha. Eu conheço pessoas que são supostamente pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas batalhadoras, trabalhadoras, que têm o seu próprio pequeno comércio, né, ou que trabalham, eu conheço até gente que é diretora de escola e que já me excluiu lá no Facebook simplesmente por ter visto alguma postagem minha no Facebook nos tempos em que eu ainda me importava em criticar todo esse lixo que é o PT. Hoje, quando eu tenho alguma coisa para falar, eu faço através de vídeos. Eu saí, basicamente, eu particular, de sair daquele lixo que é o Facebook. Quando posto alguma coisa, posto na página Matrix Revelada lá. Mas eu percebo que o Facebook se tornou uma imensa arma desses que mandam no mundo, através daquele Mark Zucker lixo, ou Mark Zucker garbage, para manter tudo em inglês, ou Mark Zucker rubbish, pode escolher aí, é tudo lixo, né? Através daquele que é um desses da sinagoga de Satã, descrita lá no capítulo 2 e no capítulo 3 de Revelação na Bíblia, né? São falsos judeus que estão aí trazendo todo o modelo do anticristo, trazendo o sistema da besta através de vários frontes. E um deles são essas redes sociais que servem para idiotizar, para colocar um cabresto nas pessoas, forçando as pessoas a enxergarem o que eles querem que as pessoas enxerguem, colocando essas pessoas de um lado, seja do lado esquerdopata da dicotomia, ou seja do lado direitopata da dicotomia. Eu sou cristão e sou conservador, mas entre uma demência comunopata e entre uma demência idólatra desses que se acham conservadores e que estão caindo nessa armadilha, eu fico fora e observo, porque sei que nós estamos indo rumo ao matadouro, independentemente do lado que o gado acha que escolheu. Nós estamos a um dia dessa maldita, dessas eleições, que não são, o povo não elege ninguém, o povo apenas tem a ilusão, né? Eles vão usar as eleições para legitimar quem eles querem colocar lá como dono do chiqueiro. Eu, particularmente, já venho dizendo há mais de um ano que eles vão fazer no Brasil o mesmo que fizeram nos Estados Unidos e vão colocar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa aquilo que muitos querem crer que é a direita ou que é o conservadorismo, mas isso é uma ilusão, porque nós vamos continuar saindo dos trilhos, nós vamos continuar nesse mesmo lixo, porque eles estão colocando um marionete e eles provavelmente, colocando esse marionete, vão levar o Brasil a uma guerra civil, porque a esquerdopatia de Lula e companhia não vai aceitar e vai começar com ações de guerra de guerrilha. Se isso vai ficar pesado ainda esse ano ou no ano que vem, ou se vai estourar em 2023,
eu não posso afirmar com certeza, mas que nós vamos ter conflitos gravíssimos por conta de tudo isso que eles vêm plantando nas mentes e nos corações das pessoas há décadas, isso eles vão. E quem comprar essa briga provavelmente corre o risco de ter o seu sangue derramado, ou pode colocar a sua família em risco. Eu sei o que eu pretendo fazer. Eu vou para a roça. Eu vou para algum canto isolado. Quem permanecer nos grandes centros vai colocar a sua vida e a vida de sua família em risco. Não sou profeta. Essa é uma dedução lógica. Não sou profeta e nem estou me fazendo de tal. E nem estou querendo insinuar tal coisa. Mas eu sou apenas um observador de tudo o que está acontecendo. Então, nós vemos que as pessoas estão iludidas com esse processo eleitoral, né? E nessa postagem dessa minha amiga, uma outra pessoa foi lá e comentou o seguinte: fique triste não. Estamos em um país democrático, somos livres para pensar e votar em quem quisermos. Então, meus amigos, essa é uma ilusão comprada por todas as pessoas que estão caindo nessa armadilha, e é a imensa maioria. A maior escravidão não é aquela na qual o sujeito está amarrado a uma corrente e é forçado a trabalhar. A pior forma de escravidão é a escravidão mental. É aquela na qual as pessoas acham que são livres e trabalham 6 meses do ano para pagar impostos, para manterem a máquina. Antigamente, o escravo trabalhava apenas para comer. Hoje o escravo continua basicamente trabalhando para comer também, porque quase tudo o que ele ganha é roubado através de impostos. Mas o escravo moderno, o escravo dos tempos modernos, tem a ilusão da escolha, tem a ilusão da liberdade, tem a ilusão dessa maldita coisa que eles chamam de democracia. Só se esse demo de democracia for de governo de demônios, porque do povo não é, mano. Não é. Existe uma pequena elite política que manda em tudo, e essa elite política pertence às sociedades secretas, seitas satânicas, seja qual for o lixo a que essa gente pertence. Mas eles sabem muito bem sobre tudo isso que está sendo planejado para dizimar aqueles a quem, por conta de jargão cabalista, eles chamam de gado, que somos nós. Seguindo em frente, eu quis fazer esse vídeo por conta de um vídeo que eu vi, no qual o Bolsonaro fez uma live, publicou tanto no Facebook quanto no YouTube, no qual ele levou 2 pastores picaretas, diga-se de passagem, queira você ou não. Se você é um crente frequentador de igreja e vai defender esses canalhas, mano, vai para outro canal. Se você quer defender maçom cretino que domina essas igrejas e tira desse gado dinheiro através de dízimo ou através de todas aquelas campanhas que aquele nojo daquela Igreja Universal do Edir Macedo faz, bicho, pegue uma tigela bem grande, encha de alfafa e vá assistir canal de comédia, vá assistir como é o nome daquele rapazinho afeminado de cabelo azul, Felixo, sei lá das quantas.
Mas esse não é o canal para você. Esse é um canal para quem está acordado ou quer acordar. Se você vai defender comunopata ou maçom, mano, aqui não é o lugar para você, seja você cristão ou não. Eu venho tentando abrir os olhos de muitos cristãos que continuam caindo nessas armadilhas, e vários cristãos colocam comentários mal criados aí, eu não diria que me ofendendo, mas meio que dizendo: ô irmão, você está deixando de observar as manifestações do Espírito Santo, porque eu já critiquei um certo pastor que muita gente idolatra na internet, chamado Alan Capriles. Vou voltar nesse cara porque eu já fiz um vídeo no qual eu não citei o nome dele e fui esculachado por alguns pseudo-cristãos aí, porque eu disse que o cara faz gesto maçônico ocultista, e apareceu quem quisesse defender o cara. Critiquei o Caboclo Daciolo, porque ele aparece em vídeos girando como pombagira e falando xabarabará, xabarabará, e o gado acredita que isso é manifestação do Espírito Santo. Não é não, irmãozinho. Não é. Não é. Esses canalhas são todos maçons, independentemente de eles criticarem a maçonaria ou de alegarem que não são maçons ou ocultistas. Mas se você, assim como eu, aprender a observar as mãos e aprender a observar a linguagem não verbal desses picaretas, você vai eventualmente concordar com o que eu estou te dizendo. Eu não quero que você concorde comigo para que eu tenha razão. Eu não estou nem aí para ter razão ou não. Se eu fosse um desses ocultistas canalhas jogando gestos maçônicos o tempo inteiro, e está cheio deles em toda parte. Se você entrar no Facebook, você vai ver esse movimento intervencionista, por exemplo, cheio desses calhordas lançando gestos maçônicos para todo lado. Seja Dom Werneck ou seja João Guerreiro, não interessa, todos eles lançam gestos maçônicos. Eu poderia fazer uma lista deles. Aquele moleque Esdras, sei lá das quantas, que ainda continua com a fralda cheia de cocô e já tem um bando de gente iludida seguindo essa gente. Então, amiguinho, se eu quisesse aparecer, eu estaria aí, como esses que conseguem um bando de seguidores porque ficam mostrando a cara e lançando gestos maçônicos o tempo inteiro. Não é o meu caso. Então, se você concorda comigo ou não, eu não estou nem aí, cara. Eu não faço esses vídeos para aparecer e não faço esses vídeos para ter razão. Eu estou mostrando aquilo que eu acredito ser a verdade, independentemente de concordarem comigo ou não. Tanto é que o meu canal tem uma dificuldade enorme para crescer, porque eu não estou falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu estou defendendo aquilo em que eu acredito, e eu tenho muita firmeza no que eu acredito. Não porque eu sou mais inteligente que todo mundo, mas porque eu sou muito observador. E porque eu estudo a Bíblia com diligência e eu peço a Deus em oração que me abra os olhos, que me mostre a realidade, que me dê a sabedoria necessária para distinguir o que está acontecendo. Então, voltando ao caso do vídeo do Bolsonaro, ele gravou esse vídeo com esses dois picaretas aí. Tá aí o seu Silas fazendo o seu gesto canalha 666 maçônico, e ele não é o único a fazer isso. Todos esses caras fazem esses gestos o tempo inteiro. Tá aí o seu Silas, né, ele não para de fazer esse gesto. E deixe-me mostrar uma coisa, antes que aí do outro lado alguém comece a me xingar defendendo o Silas Malafaia, dizendo que ele não é maçom. É maçom sim, amiguinho. Por mais que ele negue. E entenda uma coisa, a primeira coisa que esses canalhas aprendem na maçonaria é a mentir.
Se tem uma coisa que maçom faz muito bem é mentir. E eu não estou aqui fazendo qualquer discurso de ódio contra maçom algum. Eu não odeio os maçons. Eu odeio aquilo que eles representam. Eu não acho que todo maçom vai para o inferno. Eu acho que eles irão se não se arrependerem de todo esse satanismo que eles praticam. Eu acredito que Deus é todo-poderoso e que Ele conhece o coração de cada um. Há pessoas que conseguem sair da maçonaria e de outras seitas ocultistas e satanistas luciferianas. Então não cabe a mim fazer qualquer julgamento dessas pessoas e dizer que vão para o inferno porque são maçons. Eu não estou fazendo um discurso de ódio. Se flegarem o meu vídeo para que o YouTube tire do ar, eu estou deixando muito claro, não é um discurso de ódio. Eu não odeio os maçons, eu odeio aquilo que eles representam. Eu não estou dizendo que todos os maçons são canalhas, mas eu estou dizendo que a maçonaria é, com todas as letras, uma organização satanista das piores, das coisas mais malignas, mais canalhas, mais cretinas que já existiram na história da humanidade. E para quem segue aí essa igreja do Malafaia, se não me engano é Assembleia de Deus... Assembleia de Deus, alguma coisa em Cristo, Brasil em Cristo, Brasil para Cristo, não sei qual é o nome, mas é uma dessas Assembleias de Deus aí. Esse cara é sim maçom, e ele nega, eu sei que ele nega porque eu já ouvi negando, ele nega com a maior cara de pau. Mas deixe-me mostrar uma coisa para vocês, esse aqui é um site oficial de uma loja maçônica. Tá aí o nome do lugar, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, para que você vá lá e faça a sua pesquisa e confirme o que eu estou dizendo. Você não precisa acreditar no que eu digo. Tudo aquilo que eu digo, eu sempre costumo deixar links aí na descrição para que as pessoas possam confirmar. Aliás, eu incentivo as pessoas a duvidarem do que eu estou dizendo e pesquisarem por conta própria. Tanto quanto quando eu menciono algum texto bíblico, como também quando eu denuncio algumas dessas picaretagens que estão fazendo. Então, com o perdão da palavra, eu mato a cobra e mostro o pau. E eu vou mostrar para vocês, aqui está, né? Isso é um site oficial de uma loja maçônica, e nesse site oficial da maçonaria, eles listaram 110 maçons que eles consideram ilustres. E o número 99 nessa lista é nada menos que o pastor evangélico Silas Malafaia. Deixe-me aumentar aqui para você não ter a desculpa de que não conseguiu ler. Está aí, na lista oficial da maçonaria, Silas Malafaia. Eu vou deixar esse site aí na descrição, depois você vai lá e confere. Então, voltando aqui ao vídeo do Bolsonaro, ele gravou um vídeo ao lado do maçom Cláudio Malafaia e ao lado do comediante, pastor também maçom, Cláudio Duarte. E deixe-me mostrar aqui um trechinho de algo que o Cláudio Duarte fala, né? Eu vou deixar o vídeo do Bolsonaro aí na descrição do vídeo, né? O vídeo é esse aqui, no qual eles fazem uma conversa e, diga-se de passagem, é uma conversa muito legal, é uma conversa muito agradável. Eu concordo com o que eles estão dizendo. Mas eu sei que por trás deles existe uma agenda. Eu acho, olha o Malafaia fazendo gesto maçônico o tempo inteiro, eu acho esse Malafaia um sujeito extremamente inteligente. Eu acho o Malafaia um sujeito extremamente eloquente. Ele é um ótimo orador. O Malafaia engana muito bem.
Quem não sabe que esse cara é maçom e cai nas armadilhas do que esse sujeito fala, não está escorregando numa casca de banana que estava ali à vista de todos. Está escorregando numa casca de banana escondida, que estava ali atrás de uma folha, alguma coisa assim, porque esse cara engana muito bem. Ele é muito inteligente e conhece a Bíblia. Ele não usa o seu conhecimento bíblico para o bem, mas ele conhece, ele estuda as Escrituras para o propósito de desencaminhar e fazer dinheiro por conta dessa igreja gigantesca que ele tem. Então, estão aí 2 pastores maçons. Eu vou mostrar um trechinho. O Malafaia dispensa comentários porque muitos já sabem que ele é um picareta. Mas o Cláudio Duarte, tem muita gente que acha que ele é confiável porque ele não está numa dessas igrejas gigantescas por aí, né, que ele está lá na internet e tudo mais. Mas o ponto que eu quero te dizer é o seguinte: quando você vê essas pessoas tendo toda essa mídia, né, aparecendo em programa de televisão o tempo inteiro, né, como esse Cláudio Duarte, ou dando palestras aqui e ali, é convidado para frequentar tudo quanto é igreja evangélica, desconfiem. Eu, particularmente, acho esse Cláudio Duarte um cara bastante inteligente e penso que ele se daria muito bem se ele fosse um comediante. Como pastor, ele é um ótimo comediante. Nada mais que isso. Então, deixe-me mostrar um trechinho de uma das comédias do Cláudio Duarte e você já vai entender o porquê eu estou falando isso desse picareta. Acompanhem aqui um trechinho, eu já volto. Falando, Senhor, toma as emoções dessa mulher, em nome de Jesus, certo? Guarda o coração dessa mulher, dá ânimo a ela para fazer amor comigo, dá habilidade a ela para fazer uma boa comida, porque o homem só precisa de 2 coisas nessa vida. Para ser feliz, nós só precisamos de 2 coisas. Quando a mulher descobre isso... Perceberam o gesto maçônico dele ali, o 666, que ele faz o tempo inteiro? Depois eu mostro foto para vocês. Eu parei e fiz uns print screens aí desse stand-up dele. E para ser feliz, ele precisa barriga cheia, saco vazio. Percebem as heresias? Barriga cheia e saco vazio. Ele está falando ali do que você imagina mesmo. Ele está um pouco antes, eu vou deixar esse link na descrição também, um pouco antes ele ensina os homens a manusearem, manipularem a vagina da esposa e tudo mais. Você, crentezinho, irmãozinho, frequentador de igreja, se você acha que isso é o que um pastor deveria estar pregando, ao invés de ensinando sobre as profecias de Daniel, as profecias de revelação, se você acha que um pastor deve estar ali pregando sobre como o homem deve conhecer a vagina da mulher ou como a mulher deve se esforçar em nome de Jesus para manter a barriga cheia e o saco vazio do marido, você está muito demonizado, mano. Você precisa de oração, rapaz. Se você frequenta a igreja e é conivente com todo esse lixo que esses canalhas ensinam, você precisa rever os seus conceitos. E aí, vamos ver qual é a reação do gado frequentador de igreja. A mulher que enche a barriga de um homem esvazia... O gado dá risada, porque o gado está idiotizado demais para compreender que isso não é bíblico. Vamos acordar, amiguinhos. Enquanto pastor, esse Cláudio Duarte é um excelente comediante de stand-up. Pare de cair nas armadilhas desses picaretas, cara. Sai disso. Então, voltando aqui pro
Jair Bolsonaro, ele pegou esses dois canalhas, um eu já provei para você que é maçom, o outro é maçom, mas não está na lista, né, e raramente eles vão aparecer em qualquer lista. Malafaia e Edir Macedo são casos raros, né, de pastores picaretas que aparecem em listas oficiais da maçonaria. Mas, então, eles vão aí e o Bolsonaro faz o mimimi dele. Está ali o Cláudio Duarte mandando o seu L de Lúcifer, ainda que deitado, né? Tá ele aí fazendo o seu gesto maçônico. Um dos gestos maçônicos que eu mostrei o Malafaia fazendo aqui no começo, deixa eu ver se eu acho. Antes de fazer o meia-meia, ele faz esse gesto maçônico aí, representa as torres maçônicas, Boaz e Jaquim, tá? Então, esses picaretas fazem esses gestos maçônicos o tempo todo. Esses gestos, como eu já expliquei, conjuram espíritos das trevas e criam um controle mental demoníaco. Tá aí o Cláudio Duarte, o comediante Cláudio Duarte, fazendo o seu gesto 666. Então, tá aí, né? Eu falei que eu tinha feito um print screen lá daquele showzinho de comédia dele. Ele faz aí o seu 666 com frequência. Tá aí de novo, exatamente naquela cena em que ele fala ali da mulher esvaziando o saco do marido e enchendo a barriga dele. É para isso que a mulher serve, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de todo esse lixo que esses canalhas aprontam com as pessoas, e as pessoas vão ficando iludidas por isso. Então, o sujeito pensa o seguinte: eu não quero aquele comunismo canalha daquele Lula e daquela quadrilha petista, eu sou conservador, eu vou votar aqui no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é conservador e está ali acompanhado por pessoas conservadoras, como o pastor Silas Malafaia, ou como o pastor Cláudio Duarte. É tudo gente boa, são irmãos, são cristãos. Não são não, amiguinho. Não são. Tudo isso faz parte de uma estratégia chamada problema, reação, solução. Qual é o problema? Eles entraram com uma onda radicalíssima de esquerdopatia comunista do PT, que aparelharam toda a estrutura governamental, aparelharam todo o sistema, todas as universidades e escolas, com professores socialistas, esquerdopatas, idiotizando tanto crianças quanto jovens na universidade, através do marxismo cultural e do gramscismo. Estudem, procurem pesquisar o que é o marxismo cultural e o que é o gramscismo. Então, eles saturaram a população com essa demência dessa coisa satânica que é o marxismo, e afloraram nas pessoas que querem resgatar os valores familiares que foram roubados, jogados na lata do lixo por essa canalhada de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique Cardoso, de Alckmin, de Ciro Gomes, de Meirelles. Já fiz um vídeo falando sobre aquele cara do Partido Novo, procurem no canal aí, já desmascarei que essa história de liberalismo é esquerdopatia disfarçada. Então, todo esse sistema político está aí para idiotizar e para tocar as pautas dos donos do mundo, que vão continuar mamando nesse chiqueiro e roubando todas as riquezas que nós temos. Só existiria uma forma de nós sairmos desse lixo, que seria se todo o povo, se todo o gado se unisse, passasse por cima dessas dicotomias e falasse: opa, se o esquerdopata deixasse de ser esquerdopata, e se o direitopata deixasse de ser direitopata, e se todo mundo se unisse e fosse contra essa maldita elite política. Mas isso não vai acontecer. E é por isso, meus amiguinhos, que eu escolho ficar do lado da palavra de Deus, porque eu não caio nessas armadilhas.
Eu não estou iludido como essas pessoas estão. Eu não confio em homens. Eu não confio, eu não tenho esperanças em soluções vindas por mãos de homens. Porque eu conheço o que a Bíblia diz sobre isso. E por falar na Bíblia, deixe-me mostrar alguns poucos versos para vocês aqui. Revelação 18:2 nos diz o seguinte: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A Bíblia não diz caiu, caiu, porque se enganou. Eu acredito que quando a Bíblia fala caiu 2 vezes, é porque existem mais de um nível da Babilônia. A Babilônia não é apenas a Igreja Católica, como muito evangélico quer acreditar. A Babilônia é todo o sistema religioso, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, Evangélica, Pentecostal, sejam as igrejas não cristãs, ou as religiões não cristãs, seja o hinduísmo, seja o budismo, seja o islamismo, tudo isso é uma parte da Babilônia. E a outra parte da Babilônia é o sistema econômico, político, sociocultural. E tudo isso vai cair. E nós vamos passar por grande tribulação enquanto toda essa Babilônia cai. E lá em Mateus 24 nós vemos que nós vamos ver os princípios das dores e muitas pessoas vão se apavorar, e Jesus disse, quando esses sinais acontecerem, isso é só o princípio, porque vai piorar. Então a Bíblia não promete que nós iremos viver num mundo maravilhoso. A Bíblia fala do retorno de Jesus, e a Bíblia fala do reino de Jesus, do reinado de Jesus por 1000 anos na terra, e ali sim nós teremos paz, harmonia e nós teremos justiça. Antes do retorno de Jesus, isso é impossível. Então, se você, meu irmãozinho cristão, está aí apoiando o candidato A, candidato B, cara, você está iludido, você não está estudando corretamente a palavra de Deus. Peça em oração que Deus te abra os olhos e te mostre a verdade. Revelação 18:4 diz o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Se você, meu amiguinho, meu irmãozinho cristão, frequentador de igreja, não importa se você está aí na Igreja Católica com toda a sua idolatria e tudo mais, se você tem o coração sincero e se você pedir a Deus em oração, Ele vai te tirar desse chiqueiro. Ou, irmãozinho, amiguinho evangélico, se você está aí iludido, mas já percebeu que tem alguma coisa errada com esse sistema todo, peça a Deus em oração que te mostre a verdade. E Ele vai te estender a mão e vai te tirar desse chiqueiro evangélico maçônico que está aí te explorando, te controlando mentalmente e roubando o seu dinheiro suado que você batalhou para ter e que deveria ser usado aí em favor da sua família e não para enriquecer pastor maçom canalha que anda de um lado para o outro aí de jatinho ou de carros importados blindados. Vamos ver mais um outro verso bíblico. Eu já o li no começo, vou ler novamente. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nenhum político é confiável, meu amigo.
nenhum político nenhum. O sistema político não está aí para o seu bem, não está aí para o nosso bem. O sistema político está aí para justificar as canalices de 13 famílias que mandam no mundo, que muitos chamam de Illuminati, e que tem toda uma quadrilha de banksters, de banqueiros multibilionários, escravizando esse nosso Brasil, que poderia ser sim um país muito rico por conta das bênçãos naturais que estão debaixo desse nosso solo. Mas por conta de todo esse esquema que aí está, nós não vamos sair dessa escravidão, porque não vai surgir alguém que coloque fim à exploração e ao contrabando das riquezas do Brasil, que vão parar na City de Londres e na Wall Street em Nova York, as principais bolsas do mundo, onde por trás estão esses canalhas Illuminati, como os Rothschilds, ou como os Dupont, ou como os Rockefellers, ou como os Goldman Sachs e daí por diante. Todos esses picaretas que fizeram enormes, incontáveis fortunas às custas de países com solo muito rico, como é o caso do Brasil, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Venezuela, que tem petróleo, e daí por diante. Então, meus amigos, continuar mantendo esperanças naquilo que o ser humano pode proporcionar é uma ilusão muito ingênua. Não condiz com aquele que busca entender verdadeiramente a palavra de Deus e conhecer a realidade. Deus não quer o povo dele escravizado, mas quando as pessoas não buscam a verdade com o coração puro e sincero, ele permite que elas continuem no chiqueiro. Como é que eu sei disso? Porque isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 9 a 11. Deus não faz um esforço para tirar aquele que quer continuar no chiqueiro, mas aquele que quer sair dele e que pede em oração que Deus mostre a verdade, ele vai mostrar. Eu tenho um exemplo disso na minha vida nos anos recentes. Eu sou cristão há pouco tempo, há menos de 2 anos, e nesse período eu me esforcei muito para tirar a minha mãe de uma seita maçônica satânica que é a seita de Testemunhas de Jeová. E foi uma batalha porque ela não conseguia enxergar a verdade. E eu fui pesquisar as origens daquela seita, né? Quem foi Charles Taze Russell, quem foi Rutherford, quais são as origens de seitas como Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e Mormons, né? E como a maçonaria domina isso, né? E como o Charles Taze Russell, por exemplo, faz parte de uma das famílias Illuminati que mandam no mundo, a família Russell. Então, eu observei um milagre. Foi difícil, não foi fácil, mas a minha mãe conseguiu sair daquela seita demoníaca que é essa seita de Testemunhas de Jeová, porque ela tem o coração sincero. E aos poucos ela foi percebendo e ela conseguiu sair daquilo, e ela continua uma cristã correta. Ela estuda a Bíblia dela em casa e saiu daquela seita. Então, quando a pessoa quer verdadeiramente sair desse sistema religioso maçônico que escraviza, e a pessoa é sincera em seu coração, Deus vai fazer o que for necessário para que a pessoa saia desse lixo que é o sistema religioso. Eu quero finalizar com um verso de Salmos 118, capítulo 118, verso 8, que diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, nós temos eleições amanhã. Se você quer votar, vote. Se você não quer votar, não vote. Mas independentemente do que você fizer, se você é verdadeiramente um cristão, então, meu amiguinho,
Peça a Deus em oração que te dê o discernimento para que você saia dessa armadilha mental, dessa escravidão mental, que te mostre a verdade. E que essa verdade te liberte, como nos ensina o livro de João, capítulo 8, verso 32. Quem conhece a verdade de fato é libertado por ela e sai dessa escravidão. Então, é isso. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Me desculpem por ter usado uma analogia tosca quando eu falei daquela questão de estupro e de ser morto. Ela reflete o que está planejado. E a única escolha que quem está sendo iludido por esse sistema consegue ter é se ele quer ser estuprado pelo comunismo petista ou pela maçonaria de Bolsonaro. Antes que alguém me critique, né, deixe-me mostrar aqui claramente que eu não estou inventando que Bolsonaro é maçom. Há evidências para todo lado. Não é que eu quero falar mal do cara, não é que eu quero desacreditar do cara. Ele é maçom. E ele está do lado da maçonaria, juntamente com aquele que vive dando tiro no pé, o general Mourão, que também é maçom, todo mundo sabe disso. Há evidências muito fortes mostrando aí o vice do Bolsonaro, que é o general Mourão, fazendo discurso na maçonaria. Há inúmeras fotos dele na maçonaria. Então, está aí o Bolsonaro discursando para os seus irmãos maçons. Então, se você acha que a maçonaria não é luciferiana, não é satanista, pesquise. Você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo. Vá buscar. Há muitas evidências na internet. Pesquise quem foi o Albert Pike. Pesquise o que o Albert Pike declarou, que a maçonaria segue a fé luciferiana, porém, que isso só é ensinado para maçons de grau 30 ao 33. Tem muito sujeito que entra na maçonaria e está lá no seu grau 1, 2, 3, sei lá, baixa graduação, e ele acha que é possível ser maçom e ser cristão. E ele está iludido. E é por isso que você vê muito suposto cristão lançando gestos maçônicos. Se esse gesto 666 não fosse tão canalha, meus amigos, por que é que satanistas no mundo inteiro fazem esse gesto o tempo todo? Não seja idiota ao ponto de cair nessas armações desses cretinos. Essa gente não está aí para brincadeira. Isso é o que significa esse gesto canalha que esses cretinos fazem o tempo inteiro e que eu mostrei Cláudio Duarte fazendo, eu mostrei Malafaia fazendo, eu mostrei Bolsonaro fazendo. Por que você acha que essa gente lança esse gesto canalha o tempo inteiro? Controle mental, conjuração de espíritos das trevas, referência ao olho de Horus, que é o olho do capeta, referência ao anticristo. Eles estão declarando ali a quem eles servem. O sistema político não está aí para nos trazer qualquer coisa boa. Então é isso. Esse vídeo trata desse tema, entre o comunismo e a maçonaria. Ambos satânicos, ambos destrutivos, ambos irão levar esse chiqueiro para o buraco, ambos irão conduzir o gado do chiqueiro Brasilis ao matadouro, ao abatedouro. Então, o que nós precisamos fazer é permanecer fora desse lixo e nos apegarmos à palavra de Deus.
Isso é o que eu penso, verdadeiramente é isso que eu tenho no meu coração e na minha mente. Eu não estou falando uma coisa e pensando outra, eu estou fazendo aquilo que eu penso para mim, e é por me importar com as pessoas, em especial aos irmãos cristãos, que eu faço esse tipo de vídeo e procuro alertar as pessoas e procuro ajudar as pessoas a saírem dessa escravidão mental. Eu vou terminando por aqui, né? Deixo a todos com esse verso 8 do capítulo 118 de Salmos, do livro de Salmos, e peço a vocês que reflitam, como eu já disse em outros vídeos, e já disse nesse também, eu não tenho a menor necessidade de ter razão. Eu não tenho a menor necessidade de provar que eu estou certo. Eu sei que eu estou certo. Eu sei. E eu sei que essas coisas que eu digo estão embasadas na palavra de Deus. E eu gostaria de ver os irmãos cristãos saindo desse controle mental e se apegando mais à palavra de Deus, buscando confiar nas promessas de redenção, nas promessas de salvação da Bíblia. Estude diligentemente a Bíblia. Apegue-se ao nosso Senhor Jesus, que é a única salvação que nós temos. Conheça verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. Busque estudar a Bíblia com diligência. Busque aprender as profecias. Saia dessa groselha, desse sistema maçônico evangélico que aí está escravizando a tantos milhões de pessoas. É isso, meus amigos. Espero que essas poucas palavras ajudem a acordar algumas pessoas e ajudem a afirmar a fé de outras tantas pessoas. O que eu falo para vocês é de coração. Eu desejo o bem de todos os irmãos cristãos que me ouvem, inclusive daqueles que não conseguem entender essa mensagem e que me ofendem nos comentários. Eu deixo a todos com um grande abraço. Reflitam, peçam discernimento em oração e fiquem todos com Deus.